Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live, a nossa segunda live da Ação Convida. Podem ir chegando, já podem também ir pensando em perguntas que vocês quiserem fazer sobre o assunto. Lembrando que hoje o assunto da nossa live são as relações familiares e afetivas no contexto da pandemia da Covid-19. E a nossa convidada é a Marisa do Nascimento Pigato, então a gente vai aguardar ela chegar e entrar para conversar conosco. E vocês podem já ir fazendo perguntas ao longo da live, a gente vai respondendo. Se não for possível responder, depois a gente responde via direct individualmente, tá? Lembrando então, pessoal, que essa live ela é uma ação, ela faz parte da Ação Convida, que integra o projeto Comunicar RP da UFSM Campus Frederico Westphalen e tem como objetivo a produção e a divulgação de conteúdos relacionados à saúde mental e ao bem-estar nesse período atípico que a gente está vivendo em função da pandemia da Covid-19. Os materiais, eles são bem diversos, então lives como essa que a gente tem hoje, que vão acontecer todas as quartas-feiras até o final de junho, também a produção de conteúdos escritos, cartilhas e dicas que vão ser dadas por meio das redes sociais do Comunicare. Então acompanhe que sempre está saindo material nas redes sociais do Comunicare. Lembrando, para quem não viu as divulgações, hoje então o nosso tema são as relações afetivas no contexto da pandemia. Vamos aguardar então a Marisa. Vamos ver se ela chegou a entrar aqui conosco. O tempo médio da live, pessoal, ele vai ser de 40 a 45 minutos, tá? E então vocês vão fazendo as perguntas, não deixem muito para o final. Vamos ver aqui. Pessoal, vou aproveitar enquanto a Marisa não chega para a gente já divulgar a próxima live. Então, na quarta-feira que vem, dia 13 de junho, vai acontecer uma live que é sobre saúde mental relacionada às crianças. Então, quem vai conduzir vai ser a psicóloga Janine Ceruti e a convidada que vai participar junto é a Vanessa Balém Felim. Então já anotem, divulguem para as pessoas que vocês acham que pode ter interesse a live da semana que vem. Na semana passada, o assunto foi a ansiedade e a live resultou num podcast, que ele também está disponível nas redes sociais do Comunicare para quem tiver interesse. Aqui é a Marisa. Todos somos estudantes nesse tipo de tecnologia, então às vezes a gente demora um pouquinho. Bem-vinda, Marisa. Bem-vinda, obrigada. Eu vou aproveitar, já que o nosso tempo não é muito longo, já vou te apresentar um pouquinho, uma apresentação breve, que não é tão breve assim, porque teu currículo é vasto, né? Mas vamos resumir então, qual é esse teu lugar de fala? Qual é a experiência que tu tem para passar para nós também? Então, a Marisa é psicóloga clínica, é mestre em educação, com pesquisa na área de psicologia escolar, é especialista em clínica ampliada, tem formação
clínica na abordagem sistêmica, familiar e de casal, especialista clínica na abordagem, aperfeiçoamento na utilização do CELF do terapeuta na terapia familiar. Então, além disso, né, Marisa, também tem a experiência de docência por longos anos. Então, a gente agradece a tua disponibilidade de vir aqui trazer para nós esse conhecimento relacionado a um assunto que todo mundo sabe que é tão importante, como as relações familiares e especialmente as relações afetivas. De maneira geral, são muito importantes, mas considerando as modificações na dinâmica dessas relações que a pandemia representou, então a gente considerou importante trazer mais especificamente esse assunto para o debate. Claro, né, pessoal, que o assunto ele é muito amplo e o que a gente vai trazer aqui certamente é um recorte e muitas coisas vão acabar ficando de fora. Então, dúvidas ou sugestões de algum assunto que a gente não conseguiu abordar, vocês escrevam nos comentários. Se a gente não puder responder na live, a gente responde depois, né? Então, como o nosso tempo não é muito longo, eu já gostaria que tu comentasse um pouco, Marisa, por que as relações, principalmente as relações familiares, elas afetam tanto a nossa saúde mental? Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço esse convite carinhoso para pensarmos juntos, certo? Vamos direto ao ponto, então. Olha, o que acontece é que a família, ela é a principal instituição do ser humano. Então, não tem como a gente não ficar afetado por ela, ser afetado por ela e afetá-la também. Tá? Então, o que acontece? As nossas primeiras relações, o nosso primeiro momento, aquele encantamento do olhar dos pais vão trazer essas marcas para nós e depois elas vão aparecer nas nossas futuras relações. Então, o que é importante, marca tanto a nossa saúde mental, vem pela questão da história. Nós chegamos numa família que vem de geração a geração, tá? A gente chama isso de transgeracionalidade, certo? Na abordagem sistêmica, que é uma abordagem que eu trabalho, nós trabalhamos muito a questão assim do genograma a partir da terceira geração. O que vem lá dos meus avós, que passaram para os meus pais, que chegaram até mim e que eu carrego? De coisas boas e de coisas não tão boas, de coisas que podem ser melhoradas, que eu posso evoluir no meu desenvolvimento de vida. Então, tem até um autor, o Nichols, que ele traz assim, ó, que até o super-homem, quando vai para a Kryptonita, ele acaba sendo afetado pela família. Imagine nós, mortais, se não seremos afetados. Então, tanto por coisas boas, como por coisas não tão boas. A questão dos valores, os rituais da família, os limites, e essas coisas todas, elas vão nos incorporando e trazendo também relações relacionadas à questão da nossa autoestima. Tá? Como que a gente se fortalece nessa relação com a família através do amor, basicamente. Então, as emoções, elas são vividas de forma muito forte na família. E as emoções, a gente sabe que tem aquelas 6... Sabemos, ou enfim, que tem aquelas 6 emoções básicas, né? Que é o amor, a tristeza, a alegria, a raiva, o medo, o nojo, e fazem parte de todos nós seres humanos. Somos marcados por isso no nosso corpo, tá? Então, assim, a importância da gente poder olhar para essas relações, poder entender esses valores que vêm da família, e o que eu posso carregar na minha mala e evoluir para essa geração, para aquilo que eu estou vivendo hoje e para gerações futuras. Tem uma história que fala assim Tinha uma família que eles assavam sempre o peixe sem a cabeça e sem o rabo. Tá? E aí, um belo dia, a neta, a bisneta, enfim, a jovem ali disse assim, mas por que tiram o rabo e a cabeça do peixe? E aí a mãe dela disse, não sei, eu aprendi assim da minha mãe, que aprendeu da avó e fizemos assim. E ela foi buscar, e daí ela descobriu que lá muito no início, a forma que eles usavam era pequena, não cabia a cabeça,
Nem o rabo do peixe. E o forno também. Então, o que eu quero dizer com isso assim? Que a gente carrega isso e repete, e às vezes não se dá conta de coisas não tão legais que a gente vem trazendo, e essas coisas não tão legais é que vão afetar às vezes a nossa saúde mental. Entende? E as formas de se relacionar também, né? Não só as tradições, mas também os estilos de comunicação, as formas de se relacionar. E pensando nisso, na relação e no modo como os afetos também são demonstrados, as preocupações. Se a gente for pensar no contexto da pandemia, a gente vê dois extremos, né? Famílias que estão separadas fisicamente por um tempo que às vezes nunca ficaram tão distantes. E também, no outro extremo, famílias que nunca conviveram tanto tempo juntos na mesma casa. E vamos pensar que talvez essa seja a realidade da maioria das pessoas, né? Eu sempre me baseio muito no público que eu trabalho, que são os estudantes, que muitos voltaram para suas casas e às vezes fazia tempo que não ficavam tantas semanas, tantos meses junto com a família. E num primeiro momento a gente tende a achar que que bom, vai ser uma oportunidade, os laços podem se estreitar, e de fato, às vezes isso acontece. Só que não é só isso que vem junto, né? Essa convivência diária, o que a gente vê no dia a dia e nas nossas próprias famílias também, é que essa convivência, ela muitas vezes intensifica alguns conflitos, alguns desconfortos. Tu poderia falar um pouquinho por que isso acontece? Assim, por que essa convivência ela nem sempre resulta num estreitamento de laços em algo positivo, mas sim muitas vezes em conflitos? Bom, vou começar pela questão do conflito. O conflito existiu, existe e existirá. Então, o que é um conflito? É uma divergência de ideias. Então, dentro da família, nós conosco mesmo já temos conflitos. Não tem momentos que a gente tem conflito? Não estamos sempre em conflito, ainda bem. Mas tem momentos de conflito. E imagine, então, com a família em momentos que tu não pode sair, porque estamos vivendo momentos diferentes. Momentos que exigem muito do humano, que vêm de encontro com as questões mais básicas, às vezes, de ser humano, que às vezes não tem condições de trabalhar, de pagar seu aluguel e tem que dar conta dessa situação de vida. E essas questões, elas também afetam as relações. O medo, a insegurança, também sonhos. Pensa, tu falou dos jovens, tá? Os jovens, imagina aqueles que iam esse ano para a universidade. O sonho da universidade, eu tô indo arrumando as minhas malas, de mala e cuia, e aí eu chego, faço uma semana de aula, mais uma semana e tenho que voltar para casa. E aí, então, isso não tem como não deixar a pessoa angustiada, não tem como ela não ficar afetada por isso. E às vezes entra inclusive questões de raiva nas relações. Tá? Mas o que é muito importante é a gente pensar assim, bom, eu estou aqui nessa família, esse é o momento que eu preciso passar, aceitar esse momento, procurar não sentir tanto sofrimento, porque a dor tem. Não existe não ter. Nós sentimos, é um momento diferente. Mas de que forma eu posso não sofrer tanto com isso? Eu sei que tem a dor, mas de que forma eu posso lidar? Bom, o diálogo, pensar uma rotina de ação, poder conversar com seus pais. Às vezes os pais também já não têm muito esse diálogo com os filhos, principalmente ali saindo da adolescência, adulto jovem, porque tem essa questão da diferença também das idades. Então, vai muito da questão que eu estava até falando no início ali, a questão de como que foram essas primeiras relações, como é que essa família, que hábitos que essa família tem, que hábitos que são legais dela continuar e outros que podem ser diferentes. Então, assim, a conversa é a conversa que eu digo assim, uma conversa de escuta. Não é só de ouvir. Eu estava até assistindo uma live esses dias, foi essa semana, da Yara Camarata Anton, e ela, citando Zimmermann, né? E aí ela trouxe que essa questão de não só ouvir, quem tem ouvido ouve, mas a importância de escutar. E se fazer escutar. Mas antes de tudo isso, vem uma outra questão. Eu quero ficar bem nessa família? Se eu não estou conseguindo
o que que está acontecendo? Então, a autorreflexão, o autoconhecimento. Buscar ajuda se não está conseguindo. Então, de que forma eu posso organizar minha rotina de leitura, de busca, que disponibilidade eu tenho para estar ali com a minha família. E o momento de solidão também, aquele momento que eu preciso ficar quietinha no meu canto, no meu quarto, e às vezes até chorar, né? Às vezes está irritada e, bom, o choro também faz parte disso, a irritação, a raiva, o medo. Então, poder aceitar isso e não se deixar tomar conta por essas emoções que nos prejudicam, tá? Que deixa mais potencializado a raiva, mais potencializado o medo. Não, vamos tentar resgatar aspectos mais positivos dessa relação e respeitar o limite de cada um, pelas histórias de cada um. Porque a pandemia é o coletivo, mas o coletivo atinge a nossa história, atinge o meu jeito de ver o mundo, a forma como eu encaro, as marcas de memória que eu tenho, que são as marcas mnêmicas, elas estão aí, né? E elas vão aparecer em todos os momentos da nossa vida, principalmente em momentos que são desafiadores, como esse que nós estamos vivendo. Isso que tu fala, Marisa, em relação ao autoconhecimento, acho que é muito importante. Porque se a gente for considerar que a pandemia, o isolamento social, o risco que todos nós, de alguma maneira, estamos correndo, uma das coisas que tende a aumentar é a irritabilidade. E muitas vezes, onde a gente deixa isso, de alguma forma, sair mais sem controle, são nas relações mais próximas. Quantas vezes a gente vê assim, as pessoas, elas conseguem com aquelas relações que não são tão próximas, dosar isso. E aí isso sai de uma maneira mais descontrolada nas relações mais próximas, seja na família, seja com o namorado, seja com o marido, sei lá, pessoas mais próximas. É onde isso vem com mais intensidade. Até porque a gente sabe que, de certa forma, a relação sobrevive a isso, né? Senão a gente provavelmente não faria. Então, isso do autoconhecimento, de compreender, assim, qual é a minha frustração. Porque quando a gente está mais frágil, a gente sempre espera que o outro nos cuide mais. Então, se eu tô doente, eu vou querer que façam uma comidinha para mim, que me cuidem. Ou se eu passei por uma situação muito difícil. Só que nesse momento, está todo mundo meio que passando numa situação difícil, de necessidade de se readaptar. Então... Talvez eu estou esperando do outro mais cuidado, mas ele não está podendo me dar esse cuidado nesse momento, porque ele também não está bem. Então, e aí... ter essa noção do que eu espero do outro também. Porque essa sensação de frustração, tipo, o outro nunca me dá o que eu gostaria que ele me desse. Mas às vezes tu não tem essa clareza do que eu quero que o outro me dê. E ele consegue me dar, ele pode me dar. Aí entra essa questão também de autoestima, certo, Laís? Porque as pessoas que têm uma baixa autoestima, elas esperam sempre muito do outro esse reconhecimento, essa valorização e esse cuidado. Tá? E aí acabam se misturando muito nas relações também. E isso é algo que a gente tem que olhar. Como é que eu funciono? O que que me prejudica? O que que eu fico com muita raiva? E que eu perco o controle? Eu reajo quando alguém me pergunta alguma coisa ou eu respondo? Porque às vezes tu tá tão impaciente, com tanta intolerância, que tu só reage e não pensa. E aí quando tu dissestes assim antes, a questão que a gente acaba explodindo mais com as pessoas que a gente convive, família e coisa, é verdade, porque a gente ama. E a gente sabe que é amado, de certa forma. Então, tu se desnuda. Só que aí é que nós temos que ter mais cuidado, porque essas relações, essa família é que é a base segura. Supostamente tem que ser, né? A gente pensa assim, e de maneira geral é essa instituição que te trouxe no mundo e que tu tem uma carga e que tu vai montando a tua mala a partir do nascimento na família essa, na família aquela, na família aquele outro, né? Então essas questões são importantes da gente se dar conta. Eu tô nessa família, o que de melhor eu posso viver aqui e esse diálogo interno que nós temos que ter conosco mesmo. Peraí, Marisa, a coisa não é bem por aí.
tá? Eu tô carente, mas se poder dizer também se tu tá carente, eu tô precisando ficar quietinha no meu canto agora, nesse momento, e aí que as pessoas possam compreender. Entra a questão da escuta, aquela escuta de verdade que vai junto com a compreensão. E uma coisa também que, se tem algum acadêmico ou acadêmica minha ou assistindo, provavelmente vão lembrar que eu falava assim na aula, nós precisamos trazer da cabeça ao coração, a cognição em contato com a nossa emoção. E principalmente, eu lembro nos estágios, na supervisão de estágio clínico, gente, vamos ter que conectar com os nossos pacientes, a cabeça e o coração. Porque assim a pessoa vai dando sentido, vai se compreendendo, se conhecendo. Então, eu acho que uma das coisas principais é poder pensar sobre nós. O que eu sou? O que eu gosto? Ai, é difícil? É difícil, mas não é impossível. E só assim, isso vai nos dar qualidade de vida, vai nos libertar. E a gente também vai ter condições de saber o que é da nossa mala. Porque quando a gente nasce, vai ali naquela mala e vai enchendo de coisas. E aí a gente vai podendo, às vezes, carrega a mala do mundo, carrega a mala de uma família inteira. Inclusive pensando assim nas questões das fronteiras familiares, na questão das funções da família, né? Então, a gente tem que chegar, não, peraí, o que é meu, o que não é meu? Isso aqui é o funcionamento da minha mãe, ela está se misturando comigo. Então, são essas coisas. E a pandemia também trouxe uma questão que apareceu mais a desigualdade social, e entra muito a questão também, daí as pessoas também começaram a olhar mais um pouco para a solidariedade, me parece, sabe, Laís? Não sei o que tu pensa disso, mas me parece que veio a solidariedade e junto disso a compaixão. Por quê? Porque eu não só fico pensando, eu faço uma ação, eu faço alguma coisa. Nem que seja um pacote de bolacha e um sorriso, um olhar, o que eu posso completar? Ações de atendimentos voluntários que nós temos, a gente sabe que foi criado pelo CRP, enfim, e várias outras entidades, né? Eu penso que assim, ó, são essas questões todas que permeiam as relações em momentos como esse, o autocontrole, a paciência, a tolerância, e daí entra uma questão, se a pessoa não tem uma tolerância à frustração, ela tem um sofrimento maior. E nós temos que ter consciência que nós temos que chamar para nós a responsabilidade dos nossos sentimentos. Tá, se a criatura lá, se aquela pessoa me fez ficar com raiva, mas quem é que está sentindo a raiva? Sou eu aqui dentro, pode ser que ele também esteja, mas se ele me fez ficar com raiva, eu que estou com raiva. Tá, e o que eu quero fazer com isso? Eu quero alimentar e deixar essa raiva ressonar dentro de mim? Ou eu posso pensar nisso e dizer, não, peraí, eu fiquei com raiva, mas eu estou sofrendo por causa do que veio para mim, do que foi dito para mim? Peraí. Vou incubar, vou mandar embora, aqui não vai ficar. Então, é uma força que tu tem a partir do movimento de autoconhecimento. E pensando agora nisso que tu fala, de poder observar coisas que às vezes a gente não dá importância. E muitas vezes eu percebo quanto à nossa própria profissão. As pessoas que nos procuram, muitas vezes, gostariam de ter procurado há muito tempo, mas elas acham que o seu problema é muito pequeno. E é bem isso, a gente se constitui das pequenas coisas. Então, essas pequenas situações, elas podem sim nos ajudar a entender muito sobre nós e como a gente se relaciona com o mundo, o que tem importância para nós. Mas gostaria de fazer um gancho para não deixar a gente ir muito para frente, ter que voltar, num outro assunto. Que eu acho que ele intensificou, porque nada é muito novo no que a gente está vivendo, né? A pandemia é algo novo para a maioria de nós, porque nunca vivemos algo parecido, mas as emoções, os medos que ela intensificou, eles não são novos propriamente, né? Eles só estão ganhando, às vezes, uma proporção um pouco maior, estão se tornando... A gente está falando mais deles, né? Mas uma das questões que eu acho que intensificou também foram as discussões familiares, entre grupos de amigos, às vezes até entre namorados, em função de informações, divergências de opiniões. Como a gente está vivendo algo que é novo e que ninguém tem muita certeza, e também tem muita fake news, eu vejo assim e acho às vezes que é uma pena as pessoas não conseguirem mais conversar.
quando tem opiniões divergentes. E ao mesmo tempo que tem aquele aspecto de que, bom, eu tenho o direito de defender aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito, tem o outro lado que as relações, aquela relação também é importante para mim e às vezes ela acaba se fragilizando em função dessas divergências. É claro que não é muitas vezes só uma opinião, tem a ver com forma de ver o mundo, coisas às vezes até um pouco maiores e valores, mas às vezes são situações bem pontuais. Dentro de uma família, por exemplo, que as pessoas elas não conseguem assistir TV, elas não conseguem conversar sobre nada porque tudo vira um grande desentendimento e às vezes acabam se magoando. Acho que tu já falou um pouco sobre isso, da questão do diálogo, e acho que o autoconhecimento também entra nisso, de ver assim, o que vale a pena? Eu estou disposto a lidar com isso? Eu acho que vale a pena entrar nessa discussão, nessa questão agora, né? E por que é tão importante para mim que aquele outro pense dessa forma? Né? Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa nesse sentido, eu só achei importante trazer algo que é muito presente. Sim, eu acho importante porque as pessoas, o que acontece, não é todo mundo, porque lembra, cada um reage de um jeito, né? Pela sua história, pelas marcas mnêmicas, pela questão transgeracional, enfim, por uma série de fatores, pelo seu temperamento, por situações vividas na infância, que se repetem no hoje, né? Mas a intolerância à frustração e a não aceitação da opinião do outro, isso potencializa relações divergentes. E outra questão é que as pessoas, às vezes, elas perdem um pouco a noção do equilíbrio emocional. Elas vão ou para o extremo de 10 ou para lá embaixo no 0. Então, essas extremidades, elas não são saudáveis. Por quê? Porque tu quer incutir no outro a tua ideia. Então, às vezes é fácil dizer, eu tenho que respeitar. Sim, eu tenho que respeitar, mas trazer a fala, tá? Numa compreensão de ação. E isso é o mais difícil. E aí, essa questão que nós estávamos falando e repetindo, do autoconhecimento, e também se fazer essa pergunta. Tá, mas será que o meu pai, aqui, nessa vivência, tem condições, não estou dizendo cognitivas, tá? Mas tem condições emocionais ou de buscas de sites bons, de leituras, de livros, discussões que eu estou vivendo lá na universidade, ou que eu estou vivendo com grupos, será que ele tem condições de acompanhar o que eu quero dizer? Porque às vezes a gente, assim, tem uma questão, eu vou remeter lá para a infância, lá pela fase dos 2, 3 aninhos, a criança, ela na fase egocêntrica, né, Piaget traz muito a questão do egocentrismo, ela diz assim, ela olha para a mamãe, para o papai, enfim, para quem está ali, me dá aquilo lá, me dá aquilo lá. Aí ela acha... Ela, na cabeça dela, ela tá vendo aquilo lá, um biscoito, uma xícara, um café, um chocolate. A mãe não tá vendo, mas o quê? Aquilo daquele dia. Qual dia? Aquele! E umas se irritam, porque elas pensam, como que ela não tá me entendendo? Então, a gente tem que pensar que quando a gente é adulto, às vezes a gente tem comportamentos tão lá que seriam comportamentos infantilizados, querendo que o outro compreenda aquilo que eu estou dizendo, mas que eu enxergo aqui. A gente pode usar argumentos, eu acho que a gente tem que falar, sim, tem que saber se colocar, mas também tem que ter um momento de recuar. Né? E às vezes pensar assim, mas isso é muito importante para mim, que o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, o meu namorado, minha namorada, pense que nem eu sobre a política, sobre a questão do salário mínimo, sobre a questão de solidariedade, enfim. Então, será que é tão importante? Será que a gente não pode viver nas diferenças? A gente fala tanto nas diferenças. A beleza do ser humano está nessas diferenças, nessa inteireza que é o ser humano. Tá? Um ser belo, completo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. Tá? E nas nossas relações e no dia a dia e refletir. Será que é tão importante isso? A gente pensa assim agora numa questão de ter que se cuidar. Já vai entrar na questão do medo, né? Do medo de morrer. Tá? Então, a pessoa pensa no medo da morte, agora tão próximo de repente, e aí é que um pouco tá brigando, tem vontade de discutir, de brigar. Sabe? O que realmente é importante? Eu quero viver bem, porque viver
é estar nesse presente e viver nesse presente. Aprendizado do passado, perspectiva de futuro, não expectativa, mas perspectiva de futuro, tá? Mas vivendo hoje, hoje que eu existo, hoje que eu tô aqui. O que eu quero fazer de melhor nesse momento, para mim e para as pessoas que eu amo? Respeitando que às vezes eu tô com muita raiva, vontade de matar alguém. Tá, vontade. Tá? Não significa que eu vou fazer aí passar. Tem uma frase muito interessante que ela é assim, ó. Eu posso sentir raiva, só que eu tenho que cuidar para não ficar brabo, ficar reagindo brabo. Porque se eu fico brabo, eu fico burro. Eu fico burro porque eu falo coisas e faço as coisas que depois eu vou me arrepender. Então, esse limite de ir até ali e dar aquela recuada, epa. Para lá, Marisa, respira fundo. Tu é responsável pelo que tu tá sentindo. Então, vamos se trabalhar, né? Marisa, quanto ao medo da morte que tu comentou, eu fico pensando, mas não sei, queria ver o que tu acha, assim. Essa noção, essa constatação que a gente não tem muito como fugir sobre a nossa finitude, né? Porque a gente passa parte da vida tentando ignorar esse fato. E num contexto atual fica cada vez mais difícil ignorar o fato de que tanto nós quanto as pessoas que a gente ama são finitas, né? São mortais. Diante disso, claro que não vai existir uma unanimidade, mas tu acha que também é uma oportunidade pela questão da limitação temporal de rever algumas relações? Sim. Eu acho fundamental. E tudo na vida, sabe, Laís? O que me faz sofrer? O que me desafia a ter que me reinventar? Tanto no trabalho, como nas relações, nos afetos, enfim. O que me desafia para me reinventar? Se a gente para e pensa... O que de bom eu posso aprender com isso vai nos fazer pessoas melhores, vai nos fazer ser mais compreensivos, mas isso só vai acontecer se eu quiser, se eu me permitir a isso. Bom, se eu sou muito travado, tem uma série de coisas, também tem essa questão de buscar ajuda. Cada pessoa reage de um jeito em determinadas situações, né? Uma coisa é certa, nascemos, vamos morrer. Tá? Tudo que nasce vai morrer. Não sabemos o dia nem a hora, que nem tu disse, ficamos tentando ignorar isso, né? Mas como lidar com esse medo dessa morte parecendo tão iminente para alguns? Ela fica mais iminente, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma história de medo de morte, que já têm dentro de suas marcas mnêmicas, marcas de memória, relacionadas à questão de perdas. E de um desespero em relação à morte. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é aquilo que eu já falei há pouco também, de trabalhar, tem até uma expressão assim, atenção plena no hoje, que é o mindfulness. Eu estou aqui hoje, que foco eu posso fazer hoje? O que eu posso estar vivendo? Viver o presente. Tá, mas se eu viver o presente, não estou dizendo viver o presente, então eu vou pegar, eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou fazer porque eu estou no... Não, perspectiva de futuro. Mas eu vou viver o hoje, hoje que existe. Hoje eu posso dar um abraço virtual ou dentro da família, se a família está junto, um abraço, um beijo, dizer que eu te amo, que às vezes eu sinto raiva, mas que eu te amo, quero a tua presença perto de mim. Então, isso é importante da gente se dar conta. Ai, meu Deus, mas eu vou viajar e se vai dar um acidente, ou eu vou fazer o exame e eu vou pegar a Covid-19. Tá, peraí, o C entra numa capacidade de ansiedade. Tá, e se eu ganhar na Mega Sena? E se? Por que a gente acaba indo sempre mais para o pensamento catastrófico? Né? Então, uma das coisas também entra a questão da ansiedade, né? A ansiedade forte leva a pensamentos mais catastróficos, leituras de mente, essas questões todas. Então, para lidar com esse medo do coletivo que atinge o individual, a gente tem que procurar, assim, ó, buscar suportes, procurar falar sobre isso, porque a fala, ela libera a nossa mente, ela limpa a nossa mente. Então, falar, e aí ele pensa assim, eu vou falar, vou cansar os meus amigos. Tá, mas também também vai se fazer escutar, você também vai ter que se permitir a escutar o teu amigo, não é só você colocar nele, mas escutar também o que o teu amigo tem a dizer. E momentos assim que o amigo pensa, nem sei o que dizer porque eu também estou com medo. Bom, então vamos nos abraçar emocionalmente, vamos ir para a espiritualidade, independente de religião,
né? Resgates de algumas coisas que talvez não se vivia antes da pandemia e hoje está se vivendo ou se está se resgatando. Ir para cozinha, sentar em casa, tempo maior com os filhos. Dificuldades Marisa, também. eu vou te interromper porque tem uma pergunta bem nesse sentido, tá? A Greta Tá. Oliveira perguntou, profs, como lidar com os dias iguais e com a sensação da situação não melhorar? Hum, é. Que acho que era Isso. isso que tu falava, né? Aham, Dessa coisa da gente ter que, de alguma maneira, descobrir o que nos faz bem, né? aham. Descobrir o que que faz com que a gente não perca o sentido. Uhum, Porque é muito fácil haver um esvaziamento, né? Essa coisa de uhum, os meus dias são sempre uhum, iguais, não tô trabalhando, não tô estudando, não tem sentido. Algumas pessoas vão viver, eu entendo, esse tempo livre de uma maneira mais tranquila. Mas outras pessoas podem ter um esvaziamento maior nesse sentido e um aumento da angústia. uhum, Né? uhum. Claro que É, aí também tem o outro extremo, que são famílias que têm filhos, famílias que não têm muito tempo livre, mas pensando nessa ideia da pergunta da Greta, me pareceu que é esses uhum. dias repetitivos, assim, que parece Sim. que tá passando e nada de diferente acontece e a gente não sabe quando vai mudar. Uhum. Tem, que nem tu falou, tem situações que as pessoas estão querendo até mais tempo para conseguir preparar uma aula com criança pequena do lado, não podendo levar para a mãe, o marido trabalhando, enfim, tá? Mas tem essa outra sensação assim de que dessa coisa assim que não vai mudar, que não está acontecendo, vazios do dia que nem ela trouxe, né? Uma das coisas assim bom. É isso que tem nesse momento. É isso que tem nesse momento. O que eu posso resgatar aqui com a minha família? O que eu posso resgatar? Daí entra uma questão da tecnologia também, que tem o lado bom da tecnologia e o lado não tão bom. Aquelas pessoas que se conectam mais com as pessoas de fora do que com as pessoas que estão sentadas ao lado. Então, ou aquelas postagens que acabam fazendo com que as pessoas se sintam oprimidas de ver mundos maravilhosos e o dela não é tão maravilhoso assim, porque o nosso mundo tem altos e baixos, tem dias melhores e dias piores, mas com esse vazio do dia a dia, o que fazer? Também entra no autoconhecimento, como você falou, e se redescobrir. Eu posso fazer essa ligação para a amiga. Eu posso ir para a sacada do meu prédio e chamar a vizinha lá do outro lado e a gente poder fazer uma atividade física. Né, vizinha? Então, assim, às vezes a gente planeja e acaba não fazendo. E nem todo mundo está em casa o tempo inteiro. Algumas coisas já estão abertas, a gente pode ir. Aquele que está em casa o tempo inteiro, bom, eu estou em casa, não posso sair. Mas o que eu posso descobrir? Eu gosto de ler, eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer um artesanato. Eu vou resgatar o tempo de escrita, vou cuidar mais da minha pele, do meu corpo, vou fazer uma comida. E essa sensação de que não vai passar, ela é normal, porque principalmente para quem nunca viveu um período tão longo, e esse medo que até não se vinha, o que a gente ouve, né? Até não vir a vacina, até não ter isso, vai ter pessoas que vão acabar morrendo, né? Porque não tem essa vacina ainda para algumas pessoas. Mas entra também uma questão da gente cuidar da nossa saúde, tanto mental, com todas essas coisas, e físicas também. Eu tomo bastante água, eu faço uma atividade física, eu como uma fruta, enfim. O que eu estou fazendo para me cuidar? Porque eu existo, e esse momento é o que tem. Então, de que maneira eu posso ficar melhor? E essa é uma resposta que, às vezes, para uma pessoa é fazer um artesanato, e para a cozinha fazer pão que nem a minha mãe fazia. Ligar lá para a avó, manda a receita do bolo, para outra, Deus me livre, cozinha. Eu vou ler. Para outra, eu quero voltar a desenhar, comprar aqueles. Teve uma época, que teve uns anos atrás, uma onda de livros para te pintar, uma pintura As terapia. mandalas, eram as mandalas, Exatamente. né? Daí tu Tu resgata sabe, lá, e daí tu, enfim, se descobre nisso. Mas assim, não vai passar. Vai passar sim. Tudo passa nessa vida. Não tem temporal que dure para sempre, né? e sabe o Olha, as que, quatro Marisa? Acho que estações, né? As 4 estações, o ano vai mudando.
E tu comentou sobre a questão de tentar focar no presente, né? Eu acho que esse é um exercício que essa quarentena está nos exigindo, que é de tentar pensar e planejar a curto prazo, sem perder de vista o futuro, mas também fazendo planos mais a curto prazo. Então, uma Uhum. pergunta que eu faço para algumas pessoas que têm essa questão de que o tempo passa e parece que o tempo está passando e eu não estou fazendo nada, eu estou perdendo tempo, é quando tu levanta ou na noite seguinte se perguntar, hoje à noite, quando Uhum. eu deitar na cama, o que que eu preciso ter feito para que eu consiga me sentir satisfeito comigo? O que Uhum. que eu posso fazer para o meu dia valer a pena? Que essa noção de propósito, de sentido, mesmo nas pequenas coisas, às vezes eu consigo me sentir tendo um sentido e um propósito de ter jogado baralho com a minha família. Porque as Uhum. relações não estão muito boas, eu não consigo assistir TV, mas eu vou jogar baralho. Eu Ou jogar vou, e o. também sobre a família, eu acho que voltando um pouco para o nosso assunto, assim, resgatar não exatamente as brincadeiras que se fazia na infância, né? Porque a gente às vezes já não vai ter aquela mesma vontade, mas assim, o que que faz com que eu me aproxime da minha mãe? O que que faz com que eu me aproxime do meu pai? Ah, eu vou aprender a fazer churrasco. Eu vou, Uhum. então, às vezes, depende de nós algumas escolhas também. No que eu vou Sim. investir, né? Eu vou ficar ali discutindo um assunto ou eu vou tentar olhar para aquilo que a gente ainda tem que nos aproxima. Uhum. O que que É, pode, pode tu falar? falou uma questão de jogos assim, ó. Redescobrir jogos. Podendo usar um exemplo aqui da minha família, nós pensando aqui junto, daí o meu filho, a minha nora foram comprar, foram numa loja que vende jogos, compraram o jogo da mímica, o Uno, Vareta, o Jenga, que são jogos que tu pode jogar em família, tem o Quest, entende? Então tem várias coisas e a gente resgata isso em família. E aí a gente dá risada, se complementa. O que vamos fazer hoje? Hoje noite frio, vamos fazer um fogo e uma sopa de iuline. Então assim, ó, e ter paciência conosco, porque a gente vive num mundo muito acelerado. Haja visto a questão da tecnologia, haja visto que serve hoje e não serve amanhã. Um mundo muito líquido, que nem fala Bauman, né? As coisas escorrem pela mão e as pessoas às vezes são tratadas de forma muito coisificada, tá? Eu pego essa caneta, mas eu não pego o ser humano, eu fico com esse ser humano. Então, eu acho que essas questões são importantes da gente rever isso para poder lidar melhor com as relações, ter mais qualidade de vida com as relações e nos acolher. Porque às vezes a gente faz planos e projetos que são um chicote contra nós, que a gente é assim, ó, muito rígidos e que a gente acaba não tendo flexibilidade nisso. E também se cobrando muito. Aquela sensação, meu Deus, eu queria ler tantos livros, não consegui ler nenhum. Procrastina. Então, assim, ó, também ter paciência conosco, porque não é um momento de férias livre, leve e solto. Não, é o momento de ficar em casa. Então, vai dar tristeza, vai dar vontade de chorar. Tá? E eu vou poder chorar e depois eu lavo a cara e sigo adiante. Então, assim, ó, poder acolher os nossos medos, as nossas inseguranças e caminhar um passo de cada vez. E colorir o nosso passo. Que cor eu quero dar para o meu dia a dia? Hoje ele está pretaço. Então eu vou ficar dormindo um pouco e deu. Entende? Depois eu vou levantar e vou ver o que eu posso fazer. Mas pensar assim, um passo de cada vez. E cada um com o seu tempo, com o seu modo. Então, assim, às vezes, a gente acolhe os nossos amigos com carinho, né? E a gente nos acolhe como? Às vezes com o chicote na mão e tá, e tá, e tá, e tá. Pô, nós temos que ser os nossos melhores amigos. Nós precisamos ser os nossos melhores amigos. Marisa, tem mais uma outra pergunta, que é da professora Lana Campanella. Algumas pessoas ainda estão negando, então, ainda estão em negação, outros desrealizando o momento. Como ajudar Sim. nesses casos? Não sei se vou só dizer o que me ocorre assim. Eu acho que pensando até no que a gente tá falando sobre as relações, eu acho que o modo de abordar ele vai muito do afeto que está envolvido nessa relação, né? Porque, bom, se é alguém que tu tem alguma relação,
vai precisar também ter uma abordagem que envolva esse afeto. E sobre isso não vai ter uma resposta única. Até estava ouvindo uma neurocientista que acompanha muitos estudos da neurociência em relação a esses fenômenos atuais. E ela diz que não existe uma coisa única do porquê as pessoas estão nesse processo de negação. Mas algo que a gente sabe é que o medo, quanto maior o medo, maior a tendência a negar. Porque se eu tiver que admitir para mim mesmo uma realidade que me dói, eu vou ter que fazer algo com isso. Então, o que a gente sabe é que algumas características pessoais, assim como o medo, então quanto mais medo eu tenho da morte, menos eu quero pensar sobre isso. Mas esses são um dos aspectos. Agora, quanto à relação, eu acho que depende muito desses afetos. E sempre tem que começar aos pouquinhos, né? Não me parece que tem muito outro jeito. Porque o que a gente percebe hoje nesses diálogos, nessas tentativas, às vezes, de mostrar algumas coisas para outra pessoa, seja porque a gente estudou, às vezes a gente leu, estudou, pesquisou. Então, eu gostaria de poder também ajudar aquela pessoa a entender algumas coisas, é que a forma como a relação se dá, a comunicação, ela é recebida pelo outro como uma crítica e um ataque. Né? Eu dizendo que eu tô certa, eu tô te dizendo que tu tá errado, que tu é burro, que tu não sabe nada. Então, o diálogo, ele acaba não fluindo, porque fica num ataque contra ataque. Então, pensando até, né, numa relação de professor-aluno, o professor que o aluno vai ter uma identificação maior, que ele vai ter uma admiração, ele vai ser muito mais escutado por aquele professor. E isso num diálogo sobre um assunto difícil vai ser da mesma forma. Entra uma questão também de intenção, né, Laís? Que intenção eu tenho na minha fala? Que passa muito pela questão dos conflitos, da divergência de ideias, né? Eu quero falar como eu sendo professor e a minha ideia é a verdadeira, ou eu quero trazer essa pessoa e levá-la a pensar naquele comportamento. Nesse momento, um comportamento negando pelo medo, por marcas mnêmicas, ou porque tanto faz eu ficar viva ou não, enfim. Tá? Não me importo, mas lá no fundo se importa e se fecha nessa carapuça ou nessa armadura. Tem até um livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, que eu gosto muito, e que ele fala de uma viagem interior, que é uma das mais difíceis, essa viagem ao interior, mas o quanto ela é maravilhosa quando tu descobre esse cavaleiro interior e tendo esse autoconhecimento. Então, o que fazer em situações que as pessoas estão banalizando ou assim negando, se eu posso ter um diálogo e falar e chamar essa pessoa para conversa, mas primeiro pensando, eu quero que ela faça aquilo que eu estou dizendo, eu como professora, eu como eu aqui sei, ou aquela que eu posso dividir essa ideia e pensar junto. Olha, eu sei que é difícil, dependendo da pessoa, dependendo da situação, por isso que não tem uma regra específica, não tem uma fórmula específica, mas tem a intenção da minha fala. Conscientizar, trabalhar, pensar junto e mostrar que sim, é sério. Tá? Só que daí nós temos que cuidar também com os extremos. O que eu vejo? Algumas pessoas não saem de casa para nada, tá? E tá certo? Tá certo. Se elas podem ficar. Entende? Outras precisam sair. Então, de que forma elas podem fazer isso? Se cuidando, né? Não banalizando esse momento, porque esse momento existe, ele está aí. E ele tira vidas, sim. E aí, essa questão da intenção da minha fala, como eu posso fazer isso? Como eu posso me colocar? O que eu posso dizer para trabalhar com essa pessoa, para que ela possa tomar consciência que às vezes ela não está só colocando em risco ela, mas as pessoas que moram com ela. As pessoas que estão passando por ela na rua, por exemplo, não usar máscara agora. Tá? E a questão do cuidado com a higiene, enfim. Então, eu acho que é isso, que eu posso ficar em casa e eu me sinto bem, o que eu posso me reinventar e me reinventar a cada dia, colorir os meus dias um passo de cada vez. Aqueles que estão banalizando, bom,
com certeza não banalizam do nada. Lembra que a gente fala das marcas de memória, as marcas mnêmicas, a nossa história, o que está por trás disso, né? E o sofrimento que às vezes que essa pessoa tem e que fica um pouco paralisada, bota essa armadura e estou seguindo. Né? Então, eu acho que assim, a questão é mais poder, se eu quero ajudar uma pessoa assim, de que forma eu posso fazer? Conversar com ela, vamos pensar junto, olha, eu fiquei observando isso, fiquei pensando, mas nem me diz, isso aí é bobagem. Bom, se fosse bobagem, não seria uma pandemia, não estaríamos pesquisando... Né? Às vezes também a gente poder dizer, olha, eu me preocupo com a tua saúde, eu gosto de ti, e a minha preocupação é em relação a você continuar vivo. Porque às vezes fica num discurso, num diálogo muito técnico, e que aí se ignora essa parte do afeto, que às vezes é onde vai conseguir algum tipo de mudança. Marisa, então, só assim... para te finalizar o nosso tempo, nós não temos mais muito tempo. Tá, então nós já vamos ter que começar a se encaminhar mais para o final. Acho que eu acabei te interrompendo. Mas vou te fazer uma pergunta para depois, se tu quiser já ligar, assim. Eu acabo sempre pensando, né, no meu público, que eu atendo e que acho que tem algumas particularidades e que devem estar assistindo. Sim. E também, não sei se tu percebeu que tem alguns ex-alunos teus aí que disseram que estão com saudade. Eu também. E ele já conhece, a professora engrena numa fala e vai, né? E eu também não falo pouco, né? Mas o que eu ia pedir para te comentar é que, pensando um pouco nos jovens, tem uma outra questão que é de casal, né? Que é de namorados que estão em cidades distintas, pessoas que vão ter que acabar ficando mais tempo sem se ver, alguns em início de relacionamento, outros mais no estágio avançado, assim. E a gente sabe que essa distância, ela pode, sim, dificultar algumas coisas na relação, né? Então, gostaria só que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não tem como não afetar. Tá? A presença física, ela é muito importante. Só que se está no início de relacionamento, depende da vinculação. Mas hoje, que nós estávamos falando da tecnologia, hoje eu estou vendo você, eu estou sentindo você perto de mim, porque eu quero sentir você perto de mim, eu quero te escutar, eu quero interagir contigo. Então eu penso assim, eu estou nesse momento, qual é a minha intenção e o que eu posso fazer com a minha intenção? Bom, não vai dar certo, porque ele não vai aguentar só assim, ou ela não vai aguentar, eu vou perder esse cara, vou perder essa pessoa, enfim, eu diria que não. Eu diria que não. Se, no sentido não, no sentido assim, não sei se vai perder ou não vai perder, mas o que você pode fazer é procurar ir de encontro. Lembrando, cabeça e coração, mesmo via tecnologia, né? E no momento que é possível estar em contato, aí acontecer esse contato, porque nós temos que criar vínculos. Então, se tu não tem um vínculo forte, e mesmo tendo um vínculo forte, é sempre difícil. E para casais, assim, que moram junto, eu acho que é muito importante ter momento para eles, assim, mas com filhos pequenos é difícil. Sim, é difícil. Mas sempre tem um momento. E aí entra a minha ressignificação, a minha criatividade, a forma como eu quero essa relação. Eu quero ficar com essa pessoa. Então, assim, ver como que o casal vai lidar? Como é que eu vou lidar com essa situação? E poder continuar falando no sentido da escuta e querer ficar perto mesmo essa distância, entende? E a honestidade, ser honesto consigo mesmo. Sabe aquela coisa assim, não fazer joguinhos. Eu vou fazer um joguinho porque se eu fizer isso, vou me mostrar de difícil porque ele vai fazer aquilo ali e porque não sei o quê. Isso não leva a um relacionamento sério e verdadeiro. Nós precisamos ser inteiros. A gente ouvia muito há tempos atrás, eu não encontrei a minha cara metade, a minha tampa da panela, o meu pé de chinela, a metade da meia laranja. Epa. Nós somos inteiros, nós não somos metade de nada. Então é eu, o tu e o nós. E aí fortalecer esse nós enquanto casal é fundamental. Mas isso passa por uma escolha. É que nem assim,
eu estou aqui ouvindo a fala minha e tua, né, Laís? Eu estou uma das pessoas que estão ouvindo. Se eu quero que isso me beneficie, eu tenho que fazer o esforço da busca, do encontro, e deixar que isso encontre cabeça e coração e eu me conectar com isso. E o que eu vou poder fazer a partir disso? Em princípio, eu quero fazer alguma coisa com isso? O que eu posso fazer com isso? Então, eu acho que essa é uma das primeiras coisas, assim, tá? Que a gente pode estar pensando. Enfim, falaria mais, mas E só tenho a te agradecer. O nosso tempo já, estamos correndo contra o Instagram. Tá. Não tem outra coisa a não ser te agradecer, Marisa, pela tua disponibilidade, por trazer tantas reflexões para nós, né? Com certeza tu vai estar na nossa lista para outros eventos, outras participações nos projetos, nas ações da UFSM. Então, em meu nome do projeto, agradeço muito. A live vai ficar disponível no Instagram, tá? Para quem não pôde assistir, não pôde pegar tudo. Acredito que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Se ficou alguma coisa, daí a gente responde depois, tá? Lembrando, pessoal, na semana que vem, também tá convidada a Marisa a assistir. Na semana que vem, quarta-feira, dia 3, vai ter uma live sobre a saúde mental das crianças na pandemia com a Janine Ceruti e a Vanessa Balém. E também o pessoal está pedindo, pessoal, para vocês responderem uma pesquisa que está na biografia do Instagram, tá? Respondam a pergunta ali, a pesquisa é sobre as ações, né? Para avaliar as ações, imagino que algumas sugestões também. Então, participem. Agradecemos também a todo mundo que ficou aí nos acompanhando numa live um pouquinho mais longa do que o planejado, né? Mas acho que foi necessário pela importância do assunto, tá? Muito obrigada, Marisa. Para finalizar, então, Laís, essa questão da gente sempre se perguntar, isso que eu estou sentindo, essa emoção que eu estou sentindo, esse sentimento, como é que eu quero expressar isso? Então, a gente procurar ter uma regulação emocional, ter assertividade. E se eu estou com muita raiva, para mim não ficar braba e burra, dá uma pensada, para um pouquinho, stop. E tem uma outra questão, que nem eu falei assim, tem uma oração da serenidade, que é dentro, independente da religião, tá? Uma questão de espiritualidade, que religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. E ela meio que universal e se trabalha muito com grupos, inclusive de dependência química. Tá? E que ela diz assim, tem uns que botam Senhor na frente, outros não, mas enfim, concedei-me serenidade para aceitar o que não podemos modificar, coragem para modificar o que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, nesse momento, eu desejo serenidade. Eu desejo vocês pensar um dia de cada vez, colorir passo a passo da nossa vida. Então, eu também tenho que agradecer muito esse momento, esse contato contigo, esse contato com ex-alunos, esse contato com a universidade também, e quero agradecer pelo carinho, pela lembrança e pela confiança no meu trabalho. Muito obrigada a todos os envolvidos. Muito obrigada. Pessoal, então, nós já vamos encerrando. Lembrem de responder a pesquisa, tá? Sobre os conteúdos da ação. E a live vai ficar disponível depois, Marisa, também tu pode mandar para as pessoas que tu quiser. Eu te sinalizo lá, acho que vai ficar no IGTV, tá? E também nos stories do Comunicare. Um abraço e boa noite, pessoal. Obrigada. Até mais. Até.